quer na sua estrutura, quer nos conteúdos temáticos e, bem assim, na imensa maioria dos seus preceitos, mantém a matriz do anterior Código de Processo Civil. Em traços muito gerais, podemos apontar como principais alterações ao Código de Processo Civil as seguintes. Consagração do postulado segundo o qual a todos é assegurado através dos tribunais o direito a uma proteção jurídica eficaz e temporalmente adequada. Consagração do princípio da prevalência da decisão de fundo sobre a mera decisão de forma. Consagração da regra segundo a qual a falta de pressupostos processuais deve ser tendencialmente sanada. O reforço do princípio do contraditório e a proibição das decisões de surpresa. Consagração do princípio de adequação, facultando-se ao juiz, sempre que a tramitação processual prevista na lei não se adapta com perfeição às concretas exigências da ação proposta, a possibilidade de conformar o processado às especificidades da causa. Consagrou-se igualmente os princípios da igualdade de armas e da cooperação como fundamentos estruturantes do processo civil. No que a forma e a tramitação dizem respeito e com vista à consagração prática do desiderato da simplificação processual, procedeu-se nomeadamente a uma melhor reestruturação da tramitação dos incidentes da instância, de modo a evitar a sobreposição de campos de aplicação dos diferentes tipos de intervenção previstos na lei. Procedeu-se igualmente à revisão da regulamentação da justiça cautelar e, como uma grande novidade, a redução do processo comum de declaração a uma única forma, admitindo-se, embora a existência dentro desta forma única de uma vertente abreviada. Atribuiu-se ao juiz da causa a faculdade de convocar as partes expressamente para a procura da conciliação antes da citação. Procedeu-se a diminuição dos articulados, apenas 2, salvo nos casos em que de reconvenção e de apresentação de exceções à ação. Situações em que se admite a réplica e eventualmente a tréplica. Alargou-se a possibilidade de proferição do debate do espaço preliminar de aperfeiçoamento da contestação e de reconvenção. Findos os articulados e depois de removidos os obstáculos ao regular funcionamento da instância, reconfirmou-se a passagem para a fase do saneador com a finalidade de conhecer das exceções que podem conduzir à absolvição da instância ou do pedido. Consagrou-se a obrigatoriedade da realização de uma audiência intercalar nesta ocasião e a obrigação da realização de uma audiência destinada ao julgamento antecipado sempre que o estado da causa assim o permitir, em função das provas já produzidas ou se a questão a apreciar for apenas direito. Propugnando-se pelo máximo aproveitamento da instância, estabeleceu-se para os casos em que a causa deve prosseguir a continuação da audiência intercalar com a realização de um debate instrutório destinado à seleção em contraditório de quais os fatos que devem ser levados a julgamento para serem provados e quais os que desde então se têm por demonstrar. Momento em que as partes devem indicar as provas que pretendem produzir na audiência final. Procedeu-se a atualização e modernização dos métodos de produção de provas com a admissibilidade do seu registro tecnológico e da sua recolha por videoconferência. Procedeu-se igualmente a um encurtamento dos trâmites dos recursos ordinários. No âmbito da ação executiva, procedeu-se ao alargamento do elenco dos títulos executivos, em especial conferindo força executiva aos documentos particulares assinados pelo devedor que importem o reconhecimento de uma obrigação. Consagrou-se uma única forma de processo executivo, simplificou-se a tramitação da fase inicial da ação executiva, designadamente consagrando a desnecessidade da citação inicial do executado com a imediata realização da penhora nas ações executivas fundadas em sentença. Alterou-se o regime de penhora, designadamente estabelecendo a limitação da apreensão dos bens aos necessários para a satisfação da quantia exequenda. Eliminou-se o incidente de sustação processual decorrente da moratória forçada, consagrou-se de forma expressa a possibilidade de penhora dos depósitos bancários. Igualmente procedeu-se à revisão das fases de verificação de créditos e da venda dos bens em execução, consagrando-se como forma de venda judicial a venda mediante proposta em
ficar porta fechada e a eliminação da figura da venda por asta pública. Minhas senhoras, meus senhores, não podendo nos pronunciar de uma forma exaustiva sobre todas as inovações acabadas de referir, não nos podemos abster de tecer alguns comentários sobre os princípios estruturantes do novo Código de Processo Civil, que, no nosso entendimento, é um aspecto em que o legislador inovou e que poderá determinar um virar de página no modo de administração da justiça civil em Cabo Verde. Como afirmou o Dr. Henrique Monteiro na comunicação proferida no seminário sobre o novo Código de Processo Civil em outubro de 2011, os princípios estruturantes subjacentes ao antigo Código de Processo nada tinham a ver com o mundo físico e a nossa realidade cultural. O mundo físico capitular, as ilhas, o isolamento, as dificuldades de comunicação, a realidade das pessoas iletradas com o sentido de justiça oral e de proximidade. O princípio do dispositivo reinava soberano, pelo que se revelou imprescindível uma reformulação dos princípios estruturantes do processo. Qualquer sistema jurídico-processual pressupõe noções globais de política legislativa, reconduzidas a determinados princípios gerais que orientam o legislador nas diversas opções legislativas. Os princípios estruturantes do sistema processual civil constituem as traves mestras do edifício processual e informam todo o sistema, servindo para congregar normas dispersas, auxiliar o intérprete e aplicador de direito na adoção das soluções mais ajustadas ou para impor aos diferentes sujeitos determinadas regras de conduta pessoal. O recurso aos grandes princípios de um sistema processual civil constitui um instrumento fundamental na busca das soluções mais acertadas e resolução de dúvidas que ao intérprete se depara. Tais princípios exercem assim e em simultâneo uma função aglutinadora das normas dispersas pelo Código e de clarificação das razões que inspiram a adoção de determinadas soluções. A recente reforma processual pretendeu dar mais relevo aos princípios gerais do processo, definidos como as bases estruturantes da ação. A reforma, ao erigir como um dos princípios estruturantes o primado da decisão de fundo sobre a decisão de forma, rompendo com a cultura profundamente enraizada no nosso ordenamento jurídico do processo civil, como um processo de partes com pouca intervenção do juiz, consagrou um novo paradigma para o nosso processo civil. Esta é, sem dúvida, uma das mais importantes inovações introduzidas com a reforma. No sentido de se privilegiar a decisão de fundo, consagra-se como regra que a falta de pressupostos processuais é sanada. Deste modo, para além de expressamente se consagrar como princípio geral que incumbe ao juiz providenciar oficiosamente pelo suprimento das exceções dilatórias suscetíveis de sanação, praticando os atos necessários de regularização da instância ou quando estiver em causa a definição das partes, convidando-as a suscitar os incidentes de intervenção de terceiros adequados. Prevê-se, especificadamente, a possibilidade de sanação da falta de certos pressupostos processuais até agora tida como insanável. Assim, descreve-se a possibilidade de sanação da falta de personalidade judiciária dos sucursais, prevê-se o suprimento da coligação ilegal, facultando ao autor a indicação de qual a pretensão que quer ver apreciada no processo. Quando se constate inexistir a conexão objetiva entre os pedidos cumulados ou quando o juiz determina a separação de causas inicialmente cumuladas. Consente-se, em certas circunstâncias, a sanação da própria ilegitimidade singular passiva através da previsão da figura do litisconsorcio eventual ou subsidiário. Por outro lado, com vista a evitar que regras rígidas de natureza estritamente procedimentais possam impedir a efetivação em juízo dos direitos e a plena discussão acerca da matéria relevante para propiciar a justa composição do litígio, estabeleceu-se como princípio geral do processo o princípio de adequação, facultando ao juiz, ouvidas as partes, e sempre que a tramitação processual prevista na lei não se adequa perfeitamente às exigências da ação proposta, a possibilidade de adaptar o processado à especificidade da causa através da prática dos atos que melhor se adequem ao apuramento da verdade e
e acerto da decisão, prescindindo dos que se revelam idóneos para o fim do processo, o que constitui uma verdadeira inovação. Foi dado particular realce à tutela efetiva do direito de defesa, prevendo-se que nenhuma pretensão pode ser apreciada sem que a outra parte, chamada juízo, seja facultada a oportunidade de deduzir a oposição. O incremento da tutela do direito de defesa implica, por outro lado, a atenuação da excessiva rigidez de certos efeitos combinatórios ou preclusivos, sem prejuízo de se manter vigente o princípio da autorresponsabilidade das partes e sem que as soluções introduzidas venham a contribuir de modo significativo para a quebra da celeridade processual. Afirmam-se como princípios fundamentais, estruturantes de todo o processo civil, os princípios do contraditório, da igualdade das partes e da cooperação, extraindo delas consequências concretas ao nível da regulamentação dos diferentes regimes adjetivos. Assim, prescreve-se, com dimensão do princípio do contraditório, para além da tutela efetiva do direito de defesa já referida, a proibição da prolação de decisões de surpresa, não sendo lícito aos tribunais decidir questões de fato ou de direito, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que previamente haja sido facultada às partes a possibilidade sobre elas se pronunciarem. Naturalmente, que a anteceder a faculdade do contraditório, reafirma-se a necessidade da instalação da controvérsia perante um juiz, através da regra segundo a qual o Tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a ação pressupõe, sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes. Em respeito ao princípio da igualdade das partes, pôs-se termo aos privilégios processuais do Estado nos litígios de direito privado em que esteja envolvido. Faculta-se a qualquer das partes a possibilidade de requerer e obter prorrogação do prazo para contestar, em termos paralelos e por período idêntico ao que se prevê para o Ministério Público. Elimina-se a dispensa do efeito combinatório semipleno quando o réu seja uma pessoa coletiva, regularmente representada em juízo. Eliminou-se o injustificado privilégio consistente em não poderem ser embargadas obras levadas a cabo por entidades públicas. Consagrou-se o princípio da cooperação como uma das pedras angulares do processo civil, de forma a propiciar que juízes e mandatários cooperem entre si, de modo a alcançar-se uma feição expedita e eficaz a justiça do caso concreto, designadamente através da concertação das respectivas agendas, sempre que possível, a marcação de diligências e na averiguação de existência de bens penhoráveis. Como reflexo e corolário do princípio da cooperação, consagrou-se expressamente o dever de boa-fé processual, sancionando-se como litigante de má-fé a parte que, não apenas com dolo, mas com negligência grave, deduz a pretensão ou oposição manifestamente infundada, altere, por ação ou omissão, a verdade dos fatos relevantes, pratique omissão indesculpável do dever de cooperação ou faça uso reprovável dos instrumentos adjetivos. E ainda se consagrou o dever da recíproca correção entre os juízes e os diversos intervenientes ou sujeitos processuais. Procedeu-se a uma ponderação entre os princípios do dispositivo e da oficiosidade. No que se refere à exata definição da regra do dispositivo, estabelece que a sua vigência não preclude ao juiz a possibilidade de fundar a decisão não apenas nos fatos alegados pelas partes, mas também nos fatos instrumentais que, mesmo por indagação oficiosa, lhes sirvam de base. E aqui cabe realçar a consagração, em termos de claramente privilegiar a realização da verdade material, da atentibilidade na decisão de fatos essenciais, a procedência do pedido ou de exceção ou reconvenção que, embora insuficientemente alegados pela parte interessada, resultem da instrução e discussão da causa, desde que o interessado manifeste vontade de os aproveitar e a parte contrária tenha sido reportado o contraditório. Reforçaram-se igualmente os poderes de direção do processo pelo juiz, conferindo-se-lhe o poder-dever de adotar uma posição mais interventora no processo e funcionalmente dirigida a plena realização do fim deste. Chegados aqui, impõe-se questionar se o novo Código de Processo Civil instituiu efetivamente
um novo processo civil. Os princípios sobre os quais acabei de fazer uma ligeira apreciação, ligeira porque o tempo não me permite mais, levam-me a responder positivamente a questão colocada. O atual Código de Processo Civil de Cabo Verde veio impor um novo processo civil ordenado à realização de uma justiça material. Mas, para além da lei, é preciso olhar como este novo Código é aplicado e ver se a sua aplicação corresponde aos princípios. Minhas senhoras, meus senhores, tão importante como a reforma processual é a reforma das mentalidades dos diversos intervenientes processuais. De pouco valerão as inovações que foram introduzidas se continuarem a ser interpretadas como tendo como pano de fundo a hipervalorização das normas processuais relativamente aos direitos subjetivos. De nada valerá o esforço de simplificação processual se não for exercida uma verdadeira cooperação entre os vários sujeitos processuais. Tal como escreve Teixeira de Sousa, a mais perfeita das legislações processuais não logrará qualquer êxito se as suas inovações e desideratos não forem acompanhados por uma mudança das mentalidades dos profissionais do foro. Volvidos quase 4 anos desde a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, podemos afirmar que, embora não da forma desejada, os operadores judiciários têm vindo a assumir a nova filosofia do Código e uns, mais que outros, têm feito uso dos novos poderes consagrados com vista a uma justa composição dos litígios. Porém, ainda não podemos afirmar que se tenha operado a necessária reforma das mentalidades e, consequentemente, instituído um novo processo civil. Apesar de estarmos perante um novo Código que institui um novo paradigma, por exemplo, os advogados na elaboração dos articulados continuam a alegar tudo e mais alguma coisa, ignorando a distinção entre fatos essenciais e fatos instrumentais. Os juízes continuam a selecionar a matéria de fato à moda antiga, não se promovendo o verdadeiro debate oral entre as partes. Na audiência final, a inquirição das testemunhas continua a ser feita com excessiva referência aos quesitos. Os advogados das partes continuam a interferir na interação feita pelos colegas, não se verificando na audiência um verdadeiro espírito de cooperação, ou seja, os operadores do direito ainda não assimilaram completamente os princípios estruturantes do novo processo civil. Para o êxito da reforma, e socorrendo-se mais uma vez do professor Teixeira de Sousa, é fundamental reformular hábitos de trabalho e abandonar as rotinas adquiridas, mas há, acima de tudo, que compreender que a filosofia da reforma só se traduzirá numa justiça mais célere, económica e segura se houver empenhamento de todos os operadores neste signo. Para concluir, diríamos que o novo Código de Processo Civil consagrou um conjunto de princípios e procedimentos capazes de garantir, no verdadeiro sentido da palavra, um novo processo civil. Mas ainda temos um bom caminho a percorrer para podermos alcançar a justiça, não diríamos para alcançar a justiça perfeita, mas pelo menos uma justiça que dignifica a função judicial e os operadores judiciais. Muito obrigada. Agradecemos a senhora pastora, a doutora Leila dos Santos, pela profundidade desta comunicação. Ela apresentou-nos uma leitura de alguém que vem acompanhando, de facto, a implementação do novo Código de Processo Civil em Cabo Verde, com a vantagem de ter também essa perspectiva de um prático do direito que, de facto, consegue captar as atitudes dos aplicadores do direito, dos profissionais do foro e partilhar isso connosco para vermos aonde é que poderemos, de facto, introduzir melhorias. Vou apenas citar alguns aspectos. Talvez o aspecto essencial desta comunicação é de revelar-nos que o novo Código de Processo Civil assenta numa filosofia que prevalece, faz prevalecer a decisão de fundo sobre as decisões de forma.
Todos que já trabalharam nos tribunais, os que também exercem funções docentes, sabem que esse, de facto, era um grande problema do processo civil nos nossos países, em Portugal e em Cabo Verde. Havia uma tendência de privilegiar o aspecto formal, até na gíria dizíamos matar o processo, que iria, de facto, contar muito para as estatísticas, mas não resolvíamos o problema de fundo, não fazíamos a justiça. E o cidadão, quando vem de matar a justiça. Eu, se posso sintetizar esta comunicação da doutora Leide, e há vários aspectos, não vou perder tempo, mas porque temos que passar à segunda comunicação, mas é sobretudo esse aspecto de dar prevalência à decisão do fundo em detrimento de aspectos formais. Há aspectos verdadeiramente inovadores pelos quais a comunidade jurídica nacional ansiava há muito tempo. O princípio da cooperação das partes, a atenuação da rigidez do processo, os efeitos preclusivos, a possibilidade do aperfeiçoamento da contestação, da reconvenção, a possibilidade da prorrogação do prazo da contestação para